Você adora a Deus? O que é adoração para você? Qual é o jeito certo de adorar a Deus? Quero fazer uma brincadeira aqui sobre os tipos de adoradores que existem nas igrejas ali na hora do louvor. Qual é o seu tipo? Aleluia! Não. Tira essa música aí. Coloca Teu Poder. Que vem lá do alto. Vem! Teu poder pra vencer o mal. Lembrando que é só uma brincadeira, a gente não está menosprezando cada um desses tipos, não. Cada um tem suas características, não tem nada de errado nisso, beleza? Vamos em frente. Aqui hoje a gente vai falar de adoração. A palavra adoração em inglês é worship, que é melhor traduzida como agregar valor, reconhecer o valor. Adorar a Deus significa agregar valor a Ele, reconhecer o valor dele, ou seja, adoração é sobre Deus. Não é sobre nós. Grave isso no seu coração. Quando o foco da adoração é o que eu quero, o que eu acho e não Deus, eu não estou adorando, porque adoração é sobre entrar em obediência e devoção na presença de um Deus que nos conhece e então responder com serviço e com alegria pelo que Ele fez e faz por nós. Ela é um dos temas das últimas palavras de Moisés ao povo antes da sua morte, no último capítulo do livro de Deuteronômios. Esse capítulo possui 3 pontos principais que são, primeiro, a revisão da história de Israel, do verso 1 ao verso 5, segundo, a intercessão pelas tribos, versos 6 a 25, e terceiro, louvor a Deus, do verso 26 até o verso 29. Vamos falar de cada uma dessas partes. Primeiro, revisão da história. A gente já estudou bastante nesse trimestre sobre a importância de sempre se lembrar das coisas incríveis que Deus já fez por nós. Nessas últimas palavras, Moisés faz um breve resumo histórico, relembrando e celebrando os grandes feitos de Deus pelo povo de Israel até aquele momento. Você tem dedicado tempo diário a relembrar as bênçãos que Deus já fez na sua vida? Escreva, fale, agradeça. Uma dica é manter um diário onde você registra essas bênçãos, onde você talvez guarda fotos, anota, filme, grave, enfim, faça o que for necessário, mas lembre-se, isso vai fortalecer muito a sua fé. Falamos disso esse trimestre e vamos continuar falando aqui. Na verdade não, né, que esse é o último vídeo, mas tudo bem. Segundo ponto é a intercessão pelas tribos, o verso 6 a 25. Moisés também intercedeu pelo povo, pedindo bênçãos específicas sobre cada uma das 12 tribos de Israel. Eu vou deixar aqui uma listinha mostrando onde ele fala de cada tribo. Dá um print que vai te ajudar bastante no seu estudo. Beleza? Aqui nós aprendemos sobre a importância da intercessão. Moisés poderia gastar o seu último momento, o seu último discurso, citando as coisas incríveis que ele fez, pedindo a Deus bênçãos sobre ele mesmo, sobre sua própria família, mas não, ele não se preocupou com isso. Ao contrário, ele gastou os seus últimos minutos de vida pronunciando bênçãos sobre outras pessoas. Precisamos nos preocupar mais com os outros do que com nós mesmos. Deus já cuida e já dirige a nossa vida. Basta olhar para a nossa história e ver como Deus não nos desampara. Assim sendo, nós podemos gastar a nossa energia orando pelos outros e pedindo pelos outros, mais até do que pedindo por nós mesmos. Pense em suas orações. Elas são mais sobre você ou sobre as outras pessoas? Mateus, no capítulo 6, o verso 33, diz que devemos nos preocupar em buscar e promover o reino de Deus, pois todas as coisas já nos são acrescentadas. Ou seja, devemos nos preocupar com os outros, em cuidar dos outros, porque Deus já cuida de nós e cuida muito bem. Ore mais por outras pessoas. Tenha uma listinha de oração, imprima fotos dessas pessoas, colhe um lugar onde você veja todos os dias para você se lembrar de interceder por elas. Terceiro ponto é louvor a Deus. A última parte desse capítulo fala sobre adoração. Moisés encerra suas orações de bênçãos louvando a Deus. Ele cita pelo menos 7 características de Deus que o tornam digno de louvor e de adoração. A primeira é esplendor. O Deus de Israel é incomparável. Ele mostra a sua elegância e sua majestade cavalgando pelos céus como um rei em sua carruagem. O segundo é suporte. Esse Deus é um lugar de abrigo, alguém em quem podemos habitar, e é um lugar de sustento também, porque os seus braços estão sob eles para o sustentar. Ele é um Deus de força, ele fornece a sua força para expulsar o inimigo e ordenar que o seu povo conquistador destrua.
Quarto, ele é um Deus de segurança. Ele é louvável por permitir que Israel habitasse em segurança. Quinto, é um Deus de suficiência. Moisés o adora por estabelecer Israel com provisões abundantes de comida e de bebida. Sexto, é um Deus de salvação. Esse Deus concede a salvação temporal na libertação do Egito e liberta pelo sangue do Messias que será morto por eles. E o sétimo é um Deus de blindagem. Esse Deus é o escudo e a espada do seu povo. O nosso Deus é tudo isso. O nosso Deus nos dá tudo isso. Por isso que é importante você adorá-lo. Deus não precisa da nossa adoração. Ele não sofre de baixa autoestima a ponto de precisar que a gente fique lembrando quem ele já é. Não, ele não precisa disso. No entanto, nós precisamos adorá-lo, porque isso nos lembra quão poderoso o nosso Deus é, fortalecendo a nossa confiança nele e entendendo que esse Deus incrível pode fazer muita coisa na nossa vida. Louve mais a Deus. Use essa listinha que a gente deu aqui. Sempre que você começar a sua oração, fale para Deus que Deus é forte, que Deus é poderoso, que Deus te protege, te sustenta, dá segurança. Lembre-se sempre disso. Imprima essa listinha, dá um print no que eu mostrei, mas lembre-se disso, porque isso vai fortalecer em você a capacidade de ter fé. Fé nesse Deus que é tudo isso e que vai fazer tudo isso na sua vida também. Isso também nos dá humildade, porque a gente vê o quão grande Deus é e entendemos o quão pequeno nós somos. Esse é um antídoto contra o orgulho espiritual, nos capacitando e nos tornando aptos a receber as bênçãos de Deus. Por isso, adore mais a Deus. Sempre comece as suas orações citando pelo menos 3 adjetivos de Deus. Cita o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso e cite tudo que Ele já fez na sua vida, porque isso vai fazer um bem danado para você e para a sua espiritualidade. O último detalhe presente nesse capítulo e em todo o livro de Deuteronômio são as citações que ele faz a respeito do Messias que viria. Lá em Deuteronômio 18, por exemplo, Moisés disse que o Senhor seu Deus fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu ordenar. Alguns acham que esse profeta é Josué, mas Deuteronômio 34:10 esclarece que nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Isso mostra que o profeta, que seria semelhante a Moisés, ainda estaria por vir. Deuteronômio diz que o Messias deveria ser, primeiro, um profeta, segundo, um sacerdote e terceiro, um rei. Os 3 ofícios que os estudiosos cristãos têm atribuído a Jesus. O restante da Bíblia completa essas revelações acerca do Messias, deixando claro que a vinda de Cristo já estava predita muito antes dele nascer. Ai, que lindo! É lindo mesmo. O último detalhe importante é que a Bíblia tem um negócio que chamamos de tipo e antítipo. Tipo na Bíblia é uma pessoa, um lugar ou uma coisa que aponta para uma realidade maior, representa algo que virá no futuro. Por exemplo, o cordeiro que morreu no lugar de Isaac é um tipo de Cristo, o cordeiro de Deus que morreu no nosso lugar. Moisés também foi um tipo de Cristo, ou seja, ele tem características e atitudes que apontam para Jesus. Moisés não era perfeito, mas ele teve a honra de representar Deus e de ser um tipo, um modelo do próprio Jesus que viria salvar o mundo. Deus quer fazer o mesmo por meio de nós hoje. Ainda que não sejamos tipos no sentido técnico, Deus também pode nos usar para refletir o seu caráter para o mundo. Por meio de nós, o Senhor ainda tem uma mensagem de misericórdia para compartilhar com esse mundo. Deuteronômio não ensina o legalismo, mas ensina a graça. O tema desse livro é a graça e o amor ilimitados de Deus e o seu desejo de ter um relacionamento de coração aberto conosco. As promessas sobre o Messias, que são apresentadas de maneira tão poderosa na bênção final de Moisés, trazem profundo conforto para nós que vivemos no fim da história da humanidade. Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, Ele nos libertará e nos salvará. Ele é o nosso Rei Supremo que virá com vitória para governar com paz e justiça. Ele vai fazer tudo isso em nosso favor. Deus, Yahvé, lutará por seu povo e anseia que nos momentos de juízo nós estejamos em paz ao confiarmos nele. Ellen White diz que desde os dias de Enoque, as promessas repetidas por meio dos patriarcas e profetas mantiveram viva a esperança do aparecimento do Messias. Que essas promessas mantenham a nossa esperança viva, a sua esperança viva também. Resumindo, primeiro, lembre-se das grandes bênçãos de Deus. Segundo, lembre-se de orar pelos outros filhos de Deus. Terceiro, lembre-se de louvar e adorar o verdadeiro Deus. Quarto, lembre-se de representar Cristo para o seu próximo. Quinto, lembre-se de que Jesus Cristo, o Messias, logo, logo virá. Foi um prazer imenso a gente passar esses 3 meses estudando um livro da Bíblia junto com você. Foi um estudo denso, profundo, mas que nos ensinou muitas lições. Que eu e você sejamos verdadeiros representantes de Deus. E que, como novo Israel, nós sejamos verdadeiros representantes e embaixadores desse reino que está por vir. Que Deus abençoe muito a sua vida, hoje, amanhã e sempre. Amém.
Lembrando que é só uma brincadeira, tá? A gente não está menosprezando nenhum desses tipos, cada um entrar com obediência e Quarto, ele é um Deus de segurança. Ele é louvável por permitir que... Um último detalhe presente nesse capítulo e em todo o livro de Deuteronômio são as